medo de biópsia. O cachorro quase morreu infartado aqui. Ele tá assim, ó. Ai, vou fazer de novo, hein? Olá, Patrícia Figueiredo aqui para mais um vídeo da nossa série Tudo sobre o Câncer. Bom, se você está acompanhando a série, nós já somos íntimas, pode me chamar de Pati, e provavelmente você já sabe que eu fui diagnosticada com câncer de mama infiltrante grau 3 em 2014. O câncer que eu tive estava localmente avançado, ele já tinha 4 centímetros palpáveis e 8 centímetros de extensão, ou seja, ele estava enorme. Por conta disso, eu tive que fazer um tratamento muito sério e muito longo e doloroso. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse tido medo de fazer biópsia, eu teria descoberto a doença há muito mais tempo. E eu vou te explicar por quê. Eu senti um nódulo quase um ano antes de eu ser diagnosticada. Eu tava tomando banho e de repente, a gente tá lá, né? E de repente eu senti um caroço no meu seio. Eu achei aquilo tudo muito estranho e no dia seguinte eu comentei com umas amigas na academia e enfim, eu decidi marcar um médico, mas sabe como é? Plano de saúde, mesmo sendo plano de saúde, não é só INSS, a gente tem que esperar e eu não encontrava nenhum mastologista. E aí eu decidi me consultar com a irmã de uma amiga minha que era ginecologista. E quando eu cheguei lá, ela falou, vamos fazer biópsia. E eu saí de lá apavorada. Ela só fez, né, a palpação e quando ela olhou o caroço, ela, não precisamos fazer biópsia. E eu saí de lá com muito medo. E liguei para uma médica que é cirurgiã plástica e que cuidou da minha mãe quando a minha mãe fez redução de mama. Não tem nada a ver com câncer, minha mãe fez uma cirurgia estética que teve umas intercorrências e essa médica que cuidou dela, e eu me lembrei dela porque eu sabia que ela cuidava de mulheres, que ela fazia reconstrução nos seios de mulheres que já tiveram câncer, então eu me lembrei dela, liguei pra ela e ela me deu assim uma bronca, falou, o que você tá fazendo aí numa médica que você nunca conheceu, nunca viu? Você vai fazer biópsia em qualquer lugar, vai fazer uma cicatriz enorme, horrorosa no seu seio. Eu vou te indicar uma mastologista. E eu saí de lá, fui pra mastologista que ela me indicou e a mastologista me passou mamografia, ultrassonografia e me disse que não era nada e eu não fiz a tal biópsia, o que pra mim era um alívio. Então, como eu não tinha ainda idade para fazer, né, mamografia, fazer esses exames, a mastologista não queria nem fazer, mas eu insisti, aí ela fez. Daí em diante a gente passou a acompanhar o nódulo. E o nódulo, que não era nódulo, que era um tumor maligno, foi crescendo. E ela me dizia que não era nada, e eu acreditava e confiava, e eu queria acreditar nisso. A verdade também é essa. Então, eu fui de férias, era Copa do Mundo em 2014, fui pra Alemanha, me hospedei na casa de uma amiga minha, e era verão na Europa. Eu tava deitada, a gente conversando, e eu usava uma camisetinha decotada, e o tumor, né, que eu não sabia que era um tumor, ele ficava aqui no meu colo, mais ou menos aqui nessa altura. Eu tava distraída conversando com ela e sem tocar no assunto, ela viu. Ou seja, o tumor já estava tão grande que ela viu a olho nu e sem que a gente nem tivesse falando sobre isso. Ela simplesmente olhou aquilo e falou, Pati, o que é isso? E aí eu expliquei, amiga, é um nódulo, eu tô acompanhando. Ela, tá, mas você já fez biópsia? E eu falei, não. Ela, o quê? Como assim você não fez biópsia? E essa minha amiga, ela já tinha tido 2 nódulos benignos e ela me explicou que lá na Alemanha o protocolo é sempre fazer biópsia. E ela estranhou que um nódulo daquele tamanho não tivesse, a médica não tivesse solicitado uma biópsia. E ela insistiu tanto para eu ir no médico dela
E eu não queria ir, porque eu estava de férias, estava curtindo, eu não estava lá para me tratar, né? Eu tinha uma ressonância agendada para, sei lá, uns 2 meses para frente. Então eu falei, eu resisti bastante. Mas de tanto ela insistir, graças a Deus, eu fui ao médico dela. Na mesma hora, ele fez a tal biópsia. E deixa eu falar uma coisa para você, se você também tem medo de biópsia. Eu fiz uma core biopsia, que eles chamam, quando o médico veio com aquela injeção monstra, sabe, eu morri de medo, mas eu não senti absolutamente nada, juro pra você. A única coisa, primeiro ele deu uma anestesia local no meu seio, e não vou dizer que não dói, mas sinceramente dói muito menos que a anestesia que a gente toma no dentista, tá? Então ele deu uma anestesia, a partir dali, meu seio, eu não sentia mais o seio, e aí ele veio com aquela injeção enorme, aquele negócio que eu fiquei apavorada, mas ele veio e ele fez uma biópsia guiada com uma televisãozinha, ele ia acompanhando aquilo, e eu percebi que ele deu 3 tiros, ou seja, ele tirou 3 fragmentos de lugares diferentes no meu seio, sem tirar a agulha de dentro do seio. Fique muito claro, a agulha era enorme realmente, mas eu não senti absolutamente nada. Depois que terminou, ele colocou ali um curativo, um band-aid cirúrgico, e a minha preocupação, o que eu perguntei para ele, era se eu podia correr no dia seguinte, porque na minha cabeça não era absolutamente nada. E aí quando ele veio com o resultado, 2 dias depois o hospital ligou para casa da minha amiga para dar o resultado, e ele me chamou lá no consultório para conversar. Ele me falou uma coisa que eu quero repetir para você. Ele falou: exija sempre a biópsia. Aqui na Alemanha, a gente descobre um câncer com milímetros. Câncer que você tem hoje tem 4 centímetros palpáveis. E aí eu fiz lá uma mamografia, e quando ele olhou a mamografia, ele me falou: é impressionante. Se eu olhar a sua mamografia, se eu analisasse só a sua mamografia, eu diria que você está saudável. Então, meninas queridas do meu coração, se você tem um nódulo, se ele está crescendo, exija a biópsia, porque esse é o exame que dá mais certeza. Infelizmente, uma mamografia, uma ultrassonografia, muitas vezes é passiva de erro. E a biópsia, eles estão colhendo aquele material genético, eles vão levar para fazer o exame. É infinitamente difícil existir, até existe, mas é muito difícil existir um erro diante da biópsia. Então não tenham medo. No meu caso, realmente não doeu. Eu não fiquei com cicatriz nenhuma, não levei ponto. Eu sei que tem pessoas que têm trauma de biópsia, que diz que dói pra caramba. Então se você tiver que fazer uma biópsia, faça, porque doendo ou não, pode salvar a sua vida. Se eu tivesse feito a biópsia lá atrás, eu certamente não teria sofrido tanto, feito um tratamento tão longo pela frente. Então, e muitas pessoas, hoje eu entendo, porque infelizmente aqui no Brasil, tanta gente quando descobre a doença, ela já está num estadiamento tão avançado, as pessoas já têm metástase em tantos lugares, não existe para elas a possibilidade de cura. Então, faça a biópsia se você estiver sentindo, tiver um nódulo, mesmo que o seu médico diga que não é nada, escute seu corpo, escute a sua intuição, porque eu no fundo, eu sabia que tinha algo errado, mas eu preferia escutar o que a médica me dizia, porque era mais confortável para mim, e uma hora a bomba vai explodir. Então faça a biópsia. Outra coisa, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação que pode salvar vidas. Coloca aí nos comentários se você já fez biópsia, como é que foi a sua experiência, se foi tão traumatizante assim ou não, se valeu a pena, porque eu acho que só pelo fato, mesmo que no meu caso realmente não foi doloroso, foi super tranquilo. No dia seguinte, quando eu tirei o band-aidzinho, parecia uma picada de mosquito só. Mesmo que tivesse sido doloroso, eu acho que é muito mais doloroso a gente descobrir a doença num estadiamento avançado a tal ponto que a gente não tem a possibilidade de cura, ou que o tratamento se torne muito mais longo.
né? Porque se eu tivesse feito lá no início, eu provavelmente não teria que fazer quimioterapia. Eu só faria a cirurgia e a rádio. Mas como eu deixei passar esse tempo todo, acreditando que eu estava fazendo o correto, eu tive que fazer um tratamento de 13 meses. Então, é isso. Compartilha. Coloca aí nos comentários se você já fez biópsia, como é que foi a sua experiência, que eu quero saber. Se você não tá participando da minha lista, você tá marcando bobeira, eu vou colocar aqui em alguma parte desse vídeo meu número do WhatsApp. É só você me adicionar e falar quero ser VIP, que você vai passar a receber todos os meus conteúdos, não só os meus vídeos, mas conteúdo do blog, áudio, tudo que eu tô fazendo você vai ficar por dentro em primeira mão, tá bom?